Shalom, shalom, boa noite. Eu quero trazer uma reflexão aqui sobre José do Egito. Gênesis capítulo 29, no versículo, eu vou ler apenas o 1 e o 2, que fala assim: José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. O Senhor estava com José, e foi ele homem próspero, e estava na casa do seu senhor Potifar, o egípcio. Quem conhece a história de José desde o início, sabe que José, ele era filho de Jacó, de sua mãe, que era Raquel, e José, ele tinha mais 11 irmãos e uma irmã. E Jacó, ele preferia mais José, a preferência. Essa preferência trouxe grandes problemas naquela família, porque um pai jamais deve preferir um dos filhos. E Jacó, ele não vigiou nessa questão e ele preferia mais José do que os outros irmãos. Então José era um jovem que era inteligente, que sabia ler e escrever, estava ali todo o tempo aos cuidados do pai. O pai lhe ensinando diversas culturas, diversos conhecimentos ali. O pai estava passando tudo para ele, o entendimento de muitas coisas na questão da administração. E ele era um jovem que era odiado pelos seus irmãos e amado pelo seu pai. E esses irmãos não deixaram isso barato. Eles pegaram José. Eles tinham tanta raiva de José e pegaram José e venderam como escravo. Gente, eles tiveram coragem de pegar o próprio irmão e vender como escravo para uma comitiva de ismaelita que estava de caminho para o Egito. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, porque os irmãos ficaram com ciúmes, com inveja de José, porque o seu pai preferia mais a José do que os seus irmãos. Olha o problema que isso causou na vida de José por ser o preferido do pai. Por isso que o pai não pode ter filho, pai e mãe não podem ter filhos preferidos. Temos que amar por igual. Os nossos filhos que Deus nos deu, temos que amar por igual, porque a gente sabe, né? Sabemos que sempre tem um ou outro que é mais obediente e menos obediente. Mas se nós fossemos olhar, nós mesmos, nós não éramos obedientes, e o Senhor Deus, Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Ele nos ama mesmo nós estando numa vida errada. Até que nós abrimos nossos olhos, o Senhor nos chamou e nós dissemos sim para o Senhor e estamos hoje na sua presença. O Senhor, lógico que Ele se alegra mais com aquele que o ama mais, faz mais a sua vontade, que está ali na sua presença sempre. É lógico que o Senhor se agrada mais de ver o seu filho, mas todos são filhos. E Jacó, ele preferia mais José, ele amava mais José, ensinava as coisas para José, ele deu até uma roupa muito bonita, que destacava ele entre seus irmãos. Isso causou muita raiva para os irmãos ficaram com muita inveja, por isso venderam José como escravo para o Egito. Quando José chega lá no Egito, José era um escravo, gente, o escravo não tem valor nenhum. Então, o nosso Deus é tão maravilhoso que esteve com José em todo o tempo. E Potifar olhou para José ali, ele foi na feira dos escravos, onde tinha muitos escravos sendo vendidos, olhou para José e se interessou. Ele se interessou por José e falou assim: eu quero comprar esse escravo aqui. Ele olhou para José e falou: eu quero comprar esse escravo. E assim ele comprou José. José sabia ler, sabia escrever, ele se tornou administrador da casa de Potifar. Potifar entregou todos os cuidados, todas as finanças nas mãos de José. E José administrou muito bem, como nós bem sabemos, que a Bíblia nos diz isso. Então, só que, amados, a mulher de Potifar começou a sediar José. A mulher maligna, ela estava ali todo o tempo só observando o escravo, observando, e estava ali desejando aquele escravo, desejando José. E chegou uma situação que José não conseguia mais lidar com aquilo, ele não conseguia mais fugir daqueles assédios. Chegou até o ponto da mulher agarrar José, agarrar ele, e ficar até mesmo com as vestes dele na roupa, porque ele saiu correndo, ele fugiu
fugiu dessa mulher, fugiu do pecado, ele saiu correndo, só que a mulher, ela não deixou barato não, ela começou com as roupas de José na mão, ela começou a gritar na casa, começou a gritar e começou a acusar José de estuprador. Olha que triste, gente. Ela teve coragem de fazer isso, porque era uma mulher maligna, uma mulher que estava com intenções muito ruins no coração. Ela queria adulterar com José, queria que José pecasse contra Deus e queria que José se distanciasse dos propósitos de Deus. Pensa José ali, uma mulher, provavelmente deveria ser uma mulher muito bonita, uma mulher, uma senhora ali com muitas posses, uma senhora muito cheirosa, muito perfumada, chegou ali, agarrou José e quis adulterar com José. Ela quis ter relações sexuais com José, mas José, ele resistiu, ele saiu correndo. Só que, amados, as roupas de José ficaram nas mãos da mulher, e a mulher, por ela não conseguir se deitar com José, por ela se sentir rejeitada pelo escravo, ela começou a gritar, começou a fazer um escândalo na casa, e todo mundo começou a correr para saber o que estava acontecendo. Os outros empregados, José tinha fugido para não pecar contra Deus. E Potifar ficou sabendo de toda a situação. Potifar pegou José, ele acreditou na esposa dele. Ele acreditou na esposa dele, pegou José e levou José para a prisão. José ficou preso inocentemente. Ficou preso. Mas nós sabemos que José era um homem de caráter. Ele era um homem de Deus, um jovem de Deus que era puro. Ele não permitiu que a tentação manchasse, maculasse a sua pureza. Ele não permitiu pecar contra Deus, ele não permitiu que a imoralidade entrasse na sua vida por meio daquela situação. Só que, amados, ele sofreu muito na prisão, ele foi preso, foi humilhado ali, porque pense só, ele estava ali como administrador naquela casa, daqui a pouco está numa prisão ali, ainda acusado de estupro. Acusado de ter tentado violar a mulher do seu senhor, uma senhora que era uma senhora vamos dizer assim, de princípios, que nós sabemos que não é nada disso. Então José, ele foi acusado inocentemente, mas José, ele não tinha como se defender naquela situação, porque ele era simplesmente um escravo. Mas o nosso Deus, o Deus de José, estava olhando por ele. O Deus de José estava vendo toda aquela situação, todas aquelas acusações, e ele ia agir no tempo certo. E José estava ali, acusado injustamente, preso num cárcere, e ali, amados, mesmo assim, nesses momentos de diversidade, José, ele não se orgulhou, não era orgulhoso, ele não era arrogante, ele permaneceu ali, fiel ao Deus dele, ao Deus de Israel, Deus criador dos céus e da terra. Ele permaneceu fiel a esse Deus maravilhoso que nós servimos, que é o Deus criador dos céus e da terra. Então, José permaneceu fiel, mesmo ali na prisão, humilhado, porque, gente, José estava ali como estuprador. O que acontece se um estuprador cai numa prisão? Gente, não é fácil. E José ali, mas Deus teve misericórdia dele ali, cuidou da vida dele, cuidou dele, até o carcereiro ali gostou de José, colocou José para ajudar ele ali na prisão, para ajudar em algumas questões, pequenos serviços ali. E José, mesmo ali na prisão, ele estava louvando a Deus, agradecendo a Deus pela sua vida, e tinha vamos dizer assim, uma responsabilidade ali, um trabalho de ajudar o carcereiro ali a cuidar dos outros demais presos. Só que ele estava preso, ele precisava de um milagre na sua vida. E lá na prisão tinha dois ex-empregados de Faraó que tinham transgredido a lei. Era o copeiro e o padeiro. E nós sabemos da história, como foi que José saiu daquela prisão. O que eu quero falar para você, que José, ele era fiel a Deus. Ele mesmo nos momentos de adversidade, ele permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu fiel a Deus. Quando José interpretou o sonho dos dois ex-empregados de Faraó, do copeiro e do padeiro, o copeiro, ele teve um sonho
e o padeiro também teve um sonho. Ao mesmo tempo, José interpretou. Como José interpretou o sonho, aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro foi servir novamente o copo de vinho na mão do faraó. Só que acontece, José falou: quando isso acontecer com você, lembre-se de mim que estou aqui nessa prisão. E o copeiro se esqueceu de José. Ele se esqueceu de José, mas ainda, amados, não era o tempo de Deus exaltar José. Deus ainda estava forjando o caráter de José ali daquela prisão. Ele estava ali ainda sendo forjado por Deus para ser um grande instrumento que iria salvar toda a nação do Egito e as demais nações ali próximo. Então José ainda continuou na prisão. Chegou um tempo da exaltação de José. O rei Faraó teve um sonho que ninguém conseguia decifrar esse sonho. Ele chamou as autoridades de lá, as pessoas que se diziam sábias, e ele contou para eles o sonho e ninguém soube discernir. E aí o copeiro lembrou de José e falou: olha, Faraó, quando eu estava na prisão, eu tinha errado contra o Senhor, eu estava lá na prisão, e lá na prisão eu tive um sonho, e um jovem que estava lá, ele conseguiu decifrar o meu sonho. Conforme eu sonhei, ele decifrou e aconteceu do mesmo jeito que ele falou. O copeiro, que sou eu, vim servir o Senhor, e o padeiro foi morto. E esse rapaz, ele tem um dom de interpretar os sonhos. Quem sabe, né? Se ele não pode ajudar o Senhor. Foi aí que Faraó mandou chamar José. José se barbeou, tomou banho, se limpou, se vestiu e foi até a presença de Faraó. Quando chegou lá, Faraó contou para ele o sonho e José interpretou o sonho direitinho, conforme Deus deu a interpretação para ele. E assim Faraó colocou José como governador do Egito. E amados, depois de todo esse sofrimento, José, ele agora era governador do Egito. Todo o Egito ia se mover por meio da voz, da fala de José. José ia falar e todo o Egito ia obedecer, porque agora ele era o governador. Somente Faraó era maior do que ele no trono. Olha só. Então José, ele foi um homem temente a Deus, um homem de caráter, um homem que foi transformado, foi moldado pelo Senhor. Ele, mesmo nos momentos de tentações, ele não manchou, ele não maculou, ele não se entregou ao pecado, ele fugiu do pecado. Ele fugiu do pecado porque ele preferiu amar Jesus. Ele preferiu amar a Deus acima de todas as coisas. Gente, ele poderia muito bem ter se aproveitado daquela situação, porque era uma mulher rica que podia bancar ele com todas as coisas que ele quisesse. Era uma mulher bonita, uma mulher bem perfumada, bem cuidada. Uma mulher que estava ali, ela era uma mulher muito importante, porque ela era a esposa de um homem de confiança do rei Faraó. Mas José, ele preferiu fugir dessa situação, porque ele não queria pecar contra Deus. Ele queria permanecer fiel ao Senhor, nosso Deus. E José, meus amados, ele foi fiel até o fim. E Faraó colocou ele como governador do Egito. Mas na verdade Deus estava planejando tudo isso porque Deus ia mandar um período de sofrimento para o Egito, de seca, e o Egito ia sofrer muito. E José, como ele já tinha esse dom de administração, como ele sabia lidar com as questões da finança, José, ele foi direcionado para a presença de Faraó por Deus. Deus que levou José até Faraó e falou assim: olha, este aqui que vai te ajudar. Né? Então, amado, José, ele foi honrado ali perante todos ali. E tem mais bênção para José. José, ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que buscava o Senhor. Faraó achou por bem dar para ele de presente uma esposa que era filha de um sacerdote. Gente, olha só, eu acredito que essa moça, vamos dizer que ela era a melhorzinha ali, porque Deus não ia dar coisa ruim para José. Eu tenho certeza disso, que Deus não ia dar uma esposa ruim que ia atrapalhar o chamado dele, que ia atrapalhar o trabalho dele. Deus não ia dar qualquer pessoa para atrapalhar os planos dele na vida de José. Deus deu para José a Zenate como esposa, uma moça que aprendeu a servir ao Deus de José, com certeza, porque essa moça aprendeu a servir o Deus de José, porque José permaneceu na presença do Senhor até a sua morte.
Gente, nós sabemos que como Salomão mesmo se desviou por causa das mulheres, as mulheres que ele tinha começaram a adorar os deuses, e Salomão também foi na onda delas e se desviou também. Então Deus colocou na vida de José uma mulher diferente, uma mulher que ela, eu creio nisso, que ela, a Bíblia não diz isso, que ela se voltou para o Deus de Israel, mas eu creio que essa mulher ela era diferente. Eu creio que ela começou a querer conhecer a história do povo de José. Então, amados, José ele foi um homem privilegiado. Deus o honrou por causa que ele foi fiel ao Senhor. Ele foi obediente ao Senhor. José era um homem puro. José era um homem justo, um homem misericordioso, um homem gentil. Ele era um homem gentil e temente a Deus. Então, que nós possamos ser pessoas de Deus, fugir da aparência do mal. O mal, olha, vem aí como veio a mulher lá bonitona, cheirosona lá, toda chiquetosa, vamos dizer assim, né? E chegou lá até José e falou: olha, eu quero me deitar com você. José fugiu, não quis saber, porque ele ama o Senhor, ele quis obedecer o Senhor. Que nós venhamos obedecer o Senhor, não importa que o inimigo venha oferecer para você, não importa o que ele venha oferecer, porque tudo que o inimigo oferecer, gente, é de pouca durabilidade, é um prazer passageiro. Então, Deus deu para José uma mulher, deveria ser muito linda, uma mulher que ficou com José pro resto da vida, até só a morte separou. Então, amados, que nós venhamos ser fiéis a Deus, que nós venhamos ser obedientes a Deus, que nós venhamos ser pessoas puras, pessoas que buscam santidade, que buscam justiça, pessoas que sejam gentis, pessoas tementes a Deus, como José foi. Mesmo os irmãos o vendendo ali, ele não quis matar os seus irmãos. A gente sabe que ele ficou chateado com os irmãos, ficou revoltado, mas depois ele perdoou, depois ele liberou perdão para os seus irmãos. Que nós venhamos amar as pessoas, que nós venhamos perdoar aquele que nos ofende também, como José fez com seus próprios irmãos. Que nós venhamos permanecer fiéis a Deus, porque o Senhor, ele no seu tempo, ele vai dar aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou que vai dar. Vamos ficar firmes, vamos esperar no Senhor e buscar o Senhor e permanecer na presença, porque José foi honrado pelo Senhor, e nós temos promessas também de ser honrados de várias formas perante o Senhor. Vamos continuar firmados, porque, amados, mesmo que as coisas que nós pedimos aqui na terra, mesmo que nós não venhamos alcançar, a Bíblia diz que lá no céu, onde Deus está, gente, as coisas daqui não tem comparação com a glória que nos espera lá em cima. Então vamos aguardar essa glória na eternidade, porque as coisas da terra não se comparam com a glória que nos espera na eternidade. Se o Senhor quiser nos dar algumas coisas aqui, algumas coisas materiais, algumas bênçãos que nós temos pedido, amém, mas também se o Senhor não quiser dar, glória a Deus também. O importante é nós permanecermos na presença, independente de receber ou não receber aquilo que nós queremos para nossas vidas. Amém? Fica com essa palavra aí, que Deus te abençoe.